Irmãos, e ela se encontra lá em Salmos 127. Salmos 127. E a palavra diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Glória a Deus. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Uma outra versão, ela diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do vosso ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Amém? Feche teus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer, ó Pai, pela oportunidade, pela rica oportunidade de estarmos aqui, de poder falar da Tua palavra, de poder ouvir a Tua voz, de poder estar louvando e engrandecendo o Teu nome, Senhor, porque isso é motivo, Senhor, de agradecimento, Senhor, todos os dias, porque a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor nos alcançou neste dia. Nós te agradecemos e continuamos, Senhor Deus, a louvar o Teu nome, que o Senhor continue a falar conosco, em nome do Senhor Jesus, e todo o povo diga: podeis assentar, em nome de Jesus. Aqui falando um pouquinho do Salmo 127, e tem um outro Salmos 68, 19, que é o Cântico de Davi. E ele diz assim: bendito seja o Senhor, que dia após dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. O Salmo 127, ele é de Salomão. Salomão escreveu o Salmo 127. E o Salmo 68 é um cântico de Davi. Davi, pai de Salomão. E aí o que eu vejo nesses salmos aqui, quando Salomão decidiu escrever, e quando Davi era um cara que a tudo ele recorria a Deus. Salomão era alguém que ele buscava, Davi, quer dizer, ele era um cara que ele queria estar na presença do Senhor, ele apreciava estar na presença do Senhor. Tudo que ele fazia era para estar na presença do Senhor. E Salomão, filho dele, é aquele homem a qual sucedeu a Davi no seu reinado, e é aquele homem que tudo teve da parte do Senhor no seu reinado. Porque tudo aquilo que ele pediu, Deus multiplicou muito mais na vida deles. E o que eu quero falar a respeito disso, a respeito desses dois salmos, o título da palavra, da pregação, é que a dependência do Senhor. Nós precisamos ser dependentes do Senhor, totalmente. Ser dependentes daquilo que é o Senhor, da sua palavra, da sua vontade, de tudo aquilo que Ele programa para nós. Nós precisamos colocar na nossa mente e no nosso coração que nós precisamos ser totalmente dependentes do Senhor. Essa é a palavra que nós precisamos aprender nesse dia. Então existe uma completa dependência de ambos para com Deus, tanto de Davi quanto de Salomão, mediante esses salmos. A dependência do Senhor é algo
primordial na nossa vida, é algo fundamental na nossa vida. Se nós queremos crescer, se nós queremos avançar, se nós queremos prosperar, se nós queremos a proteção, a guarda e tudo aquilo que Deus tem para nós, nós necessitamos da presença do Senhor. Nós necessitamos da dependência do Senhor. Isso para que as nossas vidas, elas estejam totalmente controladas, tranquilas, que nós possamos viver descansados, harmoniosamente com a vontade de Deus e com a sintonia com Jesus. Então nós precisamos ser dependentes, queira você ou não. Quando nós somos dependentes de Deus e da sua poderosa força, da sua vontade, tudo quanto nós temos e possuímos, Ele é abençoado. Quando nós somos dependentes de Deus, tudo que você faz, tudo que você tem, tudo aquilo que você almeja, Ele é abençoado. Glória a Deus, Ele é abençoado. Imagina você que tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você quer, você coloca diante do Senhor. Deus, além dele guardar, dele não deixar, digamos assim, acabar, Ele ainda multiplica cada vez mais no teu celeiro. Ele multiplica, Ele faz com que isso possa crescer todos os dias. Então, essa dependência é algo que nós precisamos ter conosco constantemente. Salomão, ele relata no Salmo 127 que eu posso até ter recursos para edificar uma casa. Eu posso até ter recursos, ser independente naquilo que eu faço. Eu posso ter condições, eu posso viver de maneira boa com aquilo que eu tenho. Contudo, ele fala que se ele não tiver a presença do Senhor, ele está fadado ao fracasso. E assim somos todos nós. Quando nós nos damos ou lidamos com aquilo que nós temos, com a nossa própria força, nós até podemos conseguir e conquistar algo. Mas, quando nós estamos na dependência do Senhor, Deus, Ele faz com que os caminhos sejam melhores, com que as coisas possam melhorar a cada dia. Por isso Ele diz assim, se o Senhor não edificar a minha casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não estiver no meio da tua obra, se o Senhor não estiver no meio da tua casa, se o Senhor não estiver no meio do teu trabalho, você vai ter um cansaço fazendo tudo isso. E a palavra diz assim que, olha, em vão vai trabalhar. Você vai se esforçar, você vai ter muito trabalho com isso e o resultado pode não ser o melhor, pode não ser positivo. Então, se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar, se você não colocar diante dele, algo pode acontecer com tudo aquilo que você está construindo. O que você está construindo hoje em dia? O que você está almejando hoje em dia? Qual é o propósito que você tem para a sua vida, para a sua família, para aqueles que estão próximos de ti? Você tem colocado tudo isso diante do Senhor? Você tem colocado para que Ele possa orientar? Porque muitas vezes nós podemos estar indo por um determinado caminho, querendo fazer algo de acordo com os nossos planos, de acordo com a vontade que nós temos. No entanto, Deus ele está falando assim, olha, porque o caminho não é por aí. Dê meia volta. Siga de outro lado. Vá para outro lugar. E aí nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor, porque quando Deus fala, é melhor a gente obedecer. E quando nós obedecemos, algo bom vai surgir na nossa vida. Então nós precisamos ter isso em mente. Não adianta nós cercarmos de soluções que nós achamos, né? Existem pessoas que vivem com medo, com receio, que tudo que faz já tem uma certa precaução em tudo, e não adianta de forma alguma você viver sem a dependência do Senhor. Nós precisamos confiar. Tudo que você faz, tudo que você tem, tudo que você vai construir, há uma necessidade primordial de colocar Deus à frente de tudo. Você tem colocado Deus à frente de tudo? Você tem colocado
Deus em primeiro lugar na sua vida, nos seus negócios, na sua atividade, na sua família? Se você quer viver bem, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você quer viver bem, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você quer prosperar, coloque Deus como seu sócio em tudo aquilo que você for fazer. Deus é meu sócio. Aliás, Ele é o majoritário. É Ele que manda. Nós só obedecemos. E aquilo que Ele direciona é aquilo que nós fazemos. Coloque Deus como sócio do seu negócio. Que as pessoas virem falar alguma coisa, virem perguntar alguma coisa para você, falem assim, olha, você tem que falar com o meu patrão, com o meu sócio majoritário, aquele que manda em todas as coisas. Porque aí as pessoas já vão temer. Eles já vão temer de um lado e de outro lado eles já vão dar credibilidade a tudo aquilo que você está fazendo. Então, se você quer ter uma família abençoada, consagre todos eles ao Senhor. Consagre todos eles. O pastor ainda estava pregando aqui domingo sobre a consagração e a desconsagração de algumas coisas. E para tudo nós precisamos ter isso em mente. Se é algo que é bom em algo que nós estamos tendo, se é algo que nós estamos conquistando, é por causa da dependência do Senhor. E se nós estamos conquistando é dele, então nós consagramos tudo a Ele. Porque quando nós consagramos ao Senhor, os frutos são melhores, o resultado vai ser melhor, tudo que nós fazemos vai prosperar. Então entenda que essa dependência do Senhor é a chave do sucesso. Ela é a chave do sucesso para todos nós. Uma vez que nós aceitamos e entendemos esse propósito de Deus para conosco, nós nos tornamos vitoriosos em tudo que nós fazemos. Aleluia! Você é vitorioso no Senhor? Se você ainda pensa que não, pode mudar a sua mentalidade, porque Deus já te fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. É assim que nós somos. Nós temos que ser diferentes. Nós precisamos ser diferentes para que todo mundo possa entender quem é que manda nas nossas vidas, quem é que governa a nossa vida. Por isso não há circunstância, não há barreira, não há nada que possa vir contra nós, ruim, que ele possa permanecer na nossa vida. Ele pode até vir, porque nós não vamos estar livres disso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque Jesus fala que Ele venceu o mundo e Ele te deu autoridade e poder. Se Ele te deu autoridade e poder, é a autoridade e poder dEle. E Ele colocou plantada em nossas vidas, Ele colocou em tudo aquilo que nós fazemos. Por isso você precisa agir com autoridade em tudo aquilo que você está à frente. Não permita que o inimigo, que o diabo fale algo contrário na sua vida, dizendo que você é um derrotado, dizendo que as coisas que você tem não vai dar certo. Fala para ele que aquilo que ele imagina, o nosso Deus é um Deus do impossível. E com ele tudo nós podemos. O maior problema que possa existir para os olhos dos homens, aquilo que não tem solução, é aí que o meu Deus, Ele é especialista. Aleluia! Deus, Ele é especialista em coisas que não têm solução. É aí que Ele entra. E quando Ele entra na nossa vida, Ele transforma tudo aquilo que nós não conseguimos fazer com a força do nosso braço, do nosso conhecimento. Então nós precisamos criar essa dependência. Agora, o que significa ser dependente? Ser dependente significa estar subordinado, necessitar de auxílio para se manter ou ter uma ligação direta com outra pessoa para obter direitos e benefícios ou assistência. No dicionário, dependente é um adjetivo de uma pessoa que depende ou ele está subordinado, que ele está sujeito, que ele não consegue se manter sozinho.
que ele vive às custas de outros, ele expressa essa dependência, ele está sujeito a algo ou alguém e não consegue se livrar, especialmente dos vícios. Você conhece alguém que é dependente de alguma coisa que não seja a dependência de Deus? Eu creio que nós conhecemos muitas pessoas. Eu creio que nós conhecemos muitos que pensam que são livres e, no entanto, são mais escravos do que qualquer outro. Vivem na dependência de muitas coisas, menos da dependência do Senhor. Então, essa dependência para o mundo e para os homens é algo ruim. Aos olhos dos homens é algo ruim, porém, nós temos que ser dependentes de Deus, e quando nós somos dependentes de Deus, tudo que é negativo se torna positivo. Tudo que é ruim se torna bom. Tudo que é prejuízo se torna lucro. Tudo que é perda se torna ganho. E tudo que é morte se torna vida e vida em abundância com Cristo. Jesus transforma tudo. Deus, ele transforma todas as coisas em nossas vidas. E é nessa dependência que nós precisamos buscar cada dia. Agora, o que acontece hoje em dia? O que acontece hoje em dia é que nós somos dependentes de muitas coisas que atrapalham o nosso convívio com o Senhor, que impede o nosso relacionamento com o Senhor, que muitas vezes nos afastam do relacionamento com o Senhor. E essa dependência, ela precisa ser tirada. Existem pessoas que deixam crescer muitas coisas dentro de nós e esquecem que nós precisamos buscar a graça e o conhecimento do Senhor todos os dias. É isso que nós precisamos buscar todos os dias. Nós vivemos uma vida de loucura, de medo, de preconceito, de dogmas, de doutrinas, de religiosidades, de problemas, e que muitas vezes nos afastam do Senhor. E o que nós precisamos fazer é pensar que Deus, ele já pagou um alto preço por nós. Jesus já pagou um alto preço por nós. E o preço que ele pagou, nós jamais conseguiríamos retribuir tal valor. Só que ele fez, e ele fez de graça. Ele fez para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Nós precisamos realmente nos converter das coisas que nós éramos para que nós possamos viver uma nova vida, deixar as coisas para trás e focar naquilo que é a vontade do Senhor. Eis que tudo se fez novo. Isso tem que ser plantado em nós. Filipenses 3, do 13 ao 14, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo que é Cristo Jesus. Aleluia! Isso é algo que nós precisamos fazer. Olhar para aquilo que nós éramos, olhar para aquilo que nós fazíamos, olhar para tudo aquilo que nós tínhamos e que fazia parte do mundo, e esquecer tudo aquilo, consagrar a nossa vida ao Senhor Jesus e olhar somente para a frente. Olhar para a soberania do Senhor, olhar para a vocação de Deus em Cristo Jesus, olhar para Cristo. Eu prossigo para o alvo que é Cristo Jesus. E quando eu começo a olhar para o Senhor Jesus, quando eu tenho essa mentalidade, a minha dependência, ela é totalmente dele. Nós temos que deixar as coisas do mundo e aquilo que nele há. Nós temos que deixar. Nós temos que viver mais para o Senhor Jesus. Agora me diga uma coisa, quantos de nós conseguem viver focado somente em Cristo Jesus? Quantos de nós buscam todos os dias somente a presença do Senhor Jesus? E aí, se eu fizer uma pergunta,
Quantos de nós conseguem ficar sem celular, por exemplo, o dia todo? Não precisa responder. Quantos de nós conseguimos ficar sem ver televisão? Talvez a semana toda. Quantos de nós conseguimos ficar sem ver os filhos um mês ou mais? A minha filha está aqui hoje. Glória a Deus. Mas quando ela está longe, a gente está por telefone todos os dias. A distância é longe, mas ainda bem que tem a tecnologia. Glória a Deus por isso. E quantos conseguem ficar sem fazer algo que gosta? Né? Eu gosto de futebol. E aí eu fico pensando assim, já pensou eu ficar 3 meses sem jogar bola? Eu vou ficar doidinho lá em casa. Mas será que você consegue largar um pouco daquilo que você gosta para poder adorar e poder seguir mais a Deus? Será que você consegue largar esses vícios e essas mordomias para poder fazer mais a obra do Senhor? Porque se nós não fizermos, uma hora Deus ele dá um jeito de te parar. Tenha certeza disso. Eu não parava, ele me arrumou uma cirurgia de coluna cervical. E eu, muito abençoado, ainda fui fazer arte, tive que fazer a cirurgia 2 vezes. E fiquei mais ou menos 2 anos sem poder jogar bola. Que maravilha! Deus, ele age da forma como ele quer. E aí, se nós não somos obedientes, talvez ele permita que aconteça algo conosco para que a gente possa lembrar. A minha dependência vem do Senhor. Espero que nós possamos ser obedientes sempre, para que Deus não possa olhar e falar assim, eu vou deixar você escorregar um pouquinho na banana aí, para você poder lembrar que quem te sustenta sou eu. Aleluia! Precisamos lembrar disso. Então, nós vejamos que nós somos dependentes de algo ou de alguma coisa que muitas vezes nos aprisiona, que nos afasta do Senhor e que às vezes quer até mesmo tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Quantas pessoas recebem algo bom e afasta dos caminhos do Senhor? Quantos aqui entendem e acreditam que precisa de Deus para trabalhar e ganhar o seu sustento? Quantos acreditam nisso? Sem Ele nós não somos nada. Você pode ter o melhor emprego, você pode ter a melhor empresa, você pode trabalhar da melhor forma, mas sem Deus você não é nada. Por isso é motivo de você agradecer todos os dias ao Senhor. Quando você acordar, abrir o olho e falar assim, estou vivo, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque mais um dia a misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha vida. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus permitiu que você estivesse aqui. Porque o dia que Ele não permitir, infelizmente, vai ter uns que vão chorar, outros vão orar, vai interceder por sua casa, por sua família, mas você não vai estar aqui, querendo ou não. Glória a Deus pela vida da Ana, pela vida da Micaele, pela perseverança, pela fé, por aquilo que ela orou, porque um dia pode ser conosco, um dia pode ser nós que estaremos ali. E aí é a importância, né, de você viver numa comunidade, de você ter pessoas que possam te ajudar, pessoas que podem te ajudar na oração, intercedendo por tudo aquilo que você está passando. Nós precisamos ter pessoas confiáveis perto de nós, pessoas que vão nos ajudar quando nós estivermos com algum problema, com alguma dificuldade, mas pessoas também que vão se alegrar conosco. Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Pessoas confiáveis,
Pessoas que podem estar falando assim, olha, estou alegre porque hoje eu conquistei algo maravilhoso. E a pessoa vai celebrar contigo. Hoje eu não estou bem, hoje aconteceu algo ruim comigo e eu quero que vocês orem comigo para que eu possa melhorar. E Deus vai entrar com providência naquilo que você está precisando. Pessoas confiáveis, pessoas que você pode contar todos os dias. Então nós precisamos estar preparados para qualquer adversidade que possa vir contra nós. E nós só estaremos prontos se nós estivermos na dependência do Senhor. A dependência do Senhor é algo fundamental e primordial. Nós precisamos disso. E aí é uma pergunta que eu faço para vocês. Será que nós conseguimos trocar a nossa dependência das coisas do mundo para a dependência total de Deus? Será que você consegue trocar a dependência do seu trabalho, das suas coisas boas ou das suas dificuldades, da sua deficiência, para que você possa ser totalmente dependente de Deus? Faça essa avaliação. O que será que está tentando prejudicar ou afastando a gente dessa dependência? Será que eu não estou confiando totalmente? Será que eu não estou tendo fé suficiente para poder acreditar em Deus? Será que Deus não está agindo na minha vida da forma como eu queira? Talvez o seu querer não seja o querer de Deus. É por isso que nós precisamos sempre orar pedindo discernimento ao Senhor, pedindo sabedoria. Aquilo que Salomão fez, ele ficou rico por todas as coisas. Era o homem que se tornou o rei mais rico da história. Porque Deus falou para ele assim, pede tudo o que você quer e eu te darei. E Salomão falou para o Senhor, olha, que o Senhor me dê sabedoria para cuidar do seu povo. Porque sem sabedoria eu não vou conseguir administrar esse povo. E aí, por causa desse pedido, então, Salomão, falando com o Senhor, Deus, ele deu tudo a ele, principalmente a sabedoria. Conhecido como um rei mais sábio da face da terra. Usado por gerações e gerações aquilo que ele fala, daquilo que ele pregava. Então nós precisamos acreditar, nós precisamos fazer com convicção isso todos os dias. E quando nós fazemos isso, Davi nos mostra no Salmo 68, bendito seja o Senhor. E aí o que o Senhor faz? Que de dia em dia Ele nos carrega de benefícios. Deus, Ele nos dá benefício todos os dias. Você ser dependente do Senhor. Além dos benefícios, Ele ainda nos dá a salvação. Isso é Davi falando. Então, a cada dia que nós entregamos ao Senhor Jesus e nos dedicamos a Ele, Ele nos surpreende. É Deus quem faz as coisas. É Deus quem vai fazer a diferença. Além dele nos abençoar todos os dias, Ele vai fazer com que nós possamos, então, ser um instrumento usado para abençoar outras pessoas. Você é um canal de bênção, amém? Você é um canal de bênção. Quando você quer algo, quando você deseja algo para outra pessoa, algo bom, Deus, Ele começa a obra em você e Ele faz com que você seja esse canal de bênção, esse instrumento para levar a bênção dEle a outras pessoas. É isso que Deus faz. Então nós precisamos ser contagiantes de fé, otimistas, ter certezas, convicções que nós somos escolhidos por Deus para levar as boas obras e sermos testemunha da sua infinita misericórdia, poder e graça e amor. É isso que Deus faz. Os Salmos de Salomão falam que os nossos filhos serão como flechas nas mãos poderosas do arqueiro. Lá no versículo 3 e 4,
Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Quando você é dependente do Senhor, além dele multiplicar tudo aquilo que você tem, além dele abençoar a tua mão, além dele fazer com que você possa crescer todos os dias, tudo que você colocar as mãos vai prosperar. A Bíblia ainda fala que você vai deixar um legado para outras pessoas. A Bíblia fala que você vai deixar um legado, e esse legado, ele começa a partir da sua casa, da sua família. Os filhos, como flecha na mão do arqueiro. E quando você se torna dependente, ele te honra quanto a isso. Deus, ele te honra. E como é que ele honra? Ele diz aqui no versículo 5, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Sabe o que isso significa, meus queridos? Quando ele fala que vai falar com seus inimigos à porta, aí na outra versão fala que ele vai ganhar, ele vai enfrentar os seus inimigos no tribunal. É porque a porta era um significado da onde você fazia os negócios, era da onde você tratava das coisas ali do homem, da terra, daquela pessoa, daquele povo. E quando fala que os filhos vão ser ali considerados, ele está falando assim, olha, ninguém vai se meter contigo. Os seus filhos são honrados. E tudo que você fizer vai ter credibilidade. Ele fala que o homem que possui os filhos, eles vão seguir o mesmo caminho do pai. Eles vão ser pessoas honradas, sinceras, honestas. Isso significa que a família, ela vai ser totalmente dependente de Deus, e os seus caminhos e os seus negócios vão prosperar. É isso que ele fala, ele vai honrar a sua casa, ele vai honrar a sua família, ele vai dizer para as pessoas, olha, pode fazer negócio com José, pode fazer negócio com Antônio, pode fazer negócio com Juscelino, pode fazer negócio com o pastor Joseni. Por quê? Porque eles são pessoas honradas. Pode fazer porque eu estou dando a carta de credibilidade para vocês. Eu sou dependente do Senhor e automaticamente Deus, ele me honra com aquilo que eu tenho para fazer. Deus, ele nos honra. Quando ele menciona, mas falarão com seus inimigos à porta. A porta de uma cidade antiga era um lugar de negócios e de justiça. Era para se fazer o certo, o correto. E isso é o lugar onde tinha a influência da comunidade. Você vai ser influente no lugar onde você está. Os seus filhos, o seu legado vai ser influente em tudo aquilo que ele fizer. A honra do Senhor vai te acompanhar e ele vai também te abençoar até a sua 4ª geração. Só que o contrário também pode acontecer, porque se você for uma pessoa que não é dependente do Senhor, que não honra ao Senhor, que não liga para aquilo que ele faz, as maldições também vão vir sobre ti. Porque a desobediência é a causa de todos os males na vida da pessoa. A obediência faz com que as bênçãos corram atrás de você. E a desobediência faz com que todo o mal corra atrás de você. Então sejamos obedientes e sejamos dependentes do Senhor. Amém? Deus quer te colocar em um lugar de destaque. Quantos recebem essa palavra? Deus quer te colocar no lugar de destaque. Só para concluir, consagre tudo a Ele. Provérbios 16, 3, ele diz assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre tudo ao Senhor.
Eu preciso ter a dependência do Senhor. Eu preciso entregar tudo ao Senhor. Entregue ao Senhor a sua casa, a sua família, os seus bens, as suas finanças, a sua vida. Entregue ao Senhor. Eu costumo falar que eu não tenho nada. E tudo que eu tenho é do Senhor. E eu falo para todo mundo assim, se alguém tirar alguma coisa minha, não está tirando de mim. E vai ter que pagar as contas com o Senhor. Eu não tenho muito, mas às vezes quando eu empresto eu não cobro. Porque não é meu, é do Senhor. Às vezes as pessoas esquecem de pagar, maravilha, não tem problema. Deus, Ele me dá muito mais. A dependência é do Senhor. O meu trabalho, o meu levantar, o meu dia a dia é do Senhor. Eu acordo agradecendo ao Senhor, eu vou trabalhar agradecendo ao Senhor, e tudo que eu faço é em agradecimento ao Senhor. Tudo. E sabe você viver leve, tranquilo? Pode ter um turbilhão de coisas. Você fica aflito na hora, você fica às vezes nervoso com algumas situações, mas logo você pensa e fala assim, o Senhor é contigo, o Senhor é comigo. E se o Senhor é comigo, não há nada que eu precise temer. Então afaste de você, da sua vida, afaste a inveja, afaste a preguiça, afaste a mentira, afaste a falta de confiança, afaste o medo e consagre tudo a Deus e seja totalmente dependente dEle. Aleluia! Glória a Deus!